Olá, pessoal. Sou Angela Andrade, trabalho na área de ensino. No ano passado, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Vilma como assistente de direção e neste ano me dedicando mais às questões de comunicação na área de ensino. Tenho auxiliado o Roberto nos materiais, né, de divulgação dentro da área de ensino. Mas continuo dando aula, que é o meu grande amor. Amo estar em sala de aula, mas precisei reduzir a quantidade. Tudo bem, ganhamos com isso, perdemos de um lado, mas ganhamos uma outra oportunidade de conhecimento. Eu vou passar para vocês a experiência com as metodologias ativas. Mas antes de falar da vivência em sala de aula, precisa, sim, para mim, que considero metodologia ativa quando eu sou obrigada a sair da minha zona de conforto e ir buscar o conhecimento por conta própria, neste sentido, eu tenho que agradecer ao Roberto Magalhães. Primeiro, porque deu uma grande oportunidade no ano passado, quando nós precisamos nos distanciar socialmente. Foi promover uma grande mudança na minha vida, me dando a oportunidade de conhecimento. E esse conhecimento ser compartilhado com outras pessoas, é uma forma de engajar, de vamos lá, a gente está separado, mas é uma separação somente física, uma separação social, mas não é uma separação espiritual. Eu vou compartilhar com vocês agora a minha tela, só para vocês terem a noção antes, né, deste início, quando nós tivemos, né, quando foi decretado o fechamento da Federação Espírita e o que nós tentamos buscar aí, trazendo de forma bem simples, mais uma nova forma para a gente compreender essa separação e trabalhar dentro dela. Bora lá? Vou compartilhar a minha tela, meu PowerPoint. Espero que não demore muito, porque eu sou muito faladeira, mas vamos lá. Só um minutinho. Vou colocar aqui em modo de apresentação. Que não fique o recorte lá em cima, porque eu também não gosto desses recortes. Primeiro, então, desafio foi o Roberto Magalhães, que me deu a grande, né, os primeiros desafios foram, sim, proporcionados pelo Roberto Magalhães. Primeiro porque ele disse que a gente teria que dar aula por WhatsApp. Gente, eu sou do tempo que a gente tinha rádio novela. Era muito gostoso aquela época, mas com a tecnologia, aula por WhatsApp, eu falei, não, eu me nego a dar aula por WhatsApp. Só que ainda bem que nós tivemos um grupo que teve uma sensibilidade um pouco maior e se reuniram em WhatsApp para possibilitar o conhecimento doutrinário, a assistência, o acolhimento doutrinário, para que essas pessoas não fossem excluídas. Depois eu fui compreender essa questão da exclusão, né? E nós tivemos educadores e secretaria que foram envolvidos nessa forma de trabalhar, e no final do ano nós tivemos um grande grupo aí de pessoas formadas por WhatsApp nos cursos básicos, né, do Espiritismo. O outro segundo desafio, então, era encontrar a ferramenta adequada. Tentei Skype, tentei Zoom, tentei algumas outras ferramentas, mas o Roberto falava, possivelmente vai ser o Google Meet a ferramenta principal. Então, Ângela, vai conhecer a ferramenta. E depois você traz essa ferramenta, o conhecimento que você tiver, para nós, porque aí nós vamos orientar secretaria e educadores. Qual o resultado, então? Umas tantas reuniões que nós tivemos proporcionadas, então, aos educadores e à secretaria, e o resultado disso, gente, foi fantástico. Toda a área hoje está dentro, está utilizando essa ferramenta e utiliza para outras possibilidades também. O segundo desafio foi o CLES. Como é que a gente vai colocar questionário? Como é que a gente vai dar tarefa para os alunos? Vamos usar o CLES vai ser a ferramenta. Vamos lá. Então, nós criamos logo no começo, né, no educador, a sala de aula.
começamos a utilizar e nós fomos treinando e nós fomos buscando soluções, depois ficou mais fácil passar as orientações para os educadores e para a secretaria. O resultado disso foi treinamento de toda a equipe de educadores e de secretaria da área de ensino. E 92 salas de aulas criadas pela secretaria, ou seja, secretários e secretárias, coordenadores se engajaram e criaram essas salas de aula. Foi muito legal, o resultado nós vimos no final do ano. Também tivemos a experiência no Introdução ao Espiritismo, onde foi proposta pela Vilma, pedindo para a Ana Karina que fizesse para nós uma roda de conversa no Introdução ao Espiritismo. Por que essa roda de conversa? Porque os educadores estavam trazendo a forma de dar aula presencial para o ambiente virtual. Então as aulas ficavam monótonas, as aulas ficavam arrastadas, as aulas ficavam com muito PowerPoint, sem muito diálogo entre os alunos, sem uma provocação, né? Que este aluno saísse dessa zona de conforto também e buscasse o conhecimento. O resultado disso, pessoal mega engajado. Equipe de educadores fantásticas. É lógico que a gente tem um pouquinho de reclamação, não é, Vilma? Logo lá no começo a gente teve muita gente contestando, mas depois as aulas elas foram se tornando mais leves, não trazendo não conteudista, mas mais participativa. Isso foi um grande ganho. Depois nós tivemos o StreamYard. Roberto, nossa, que legal, a federação agora está fazendo as transmissões ao vivo. Vai aprender essa ferramenta, porque nós vamos colocar essa ferramenta para a área de ensino também. Teremos cursos pelo YouTube. Gente, toda a obra da codificação, obras de André Luiz, nós temos Leon Denis, nós temos Emmanuel, nós temos livros hoje, não só a codificação, mas nós temos livros e nós temos a psicologia, os livros da codificação e a psicologia espírita também sendo transmitidos pelo StreamYard via YouTube, né? E o grande legal aí, porque foi um convite, eu, assim, conheço algumas pessoas, gosto de trabalhar com elas, amo trabalhar com essas meninas e esses meninos, e fiz um convite, mandei um convite por WhatsApp, se topavam ou não. Toparam. Segunda etapa, mandei 2 vídeos. Vocês precisam assistir esses vídeos, criar uma conta e tentar o acesso. Se tiverem dúvidas, me perguntem. Ninguém me perguntou nada antes. Mas nós tínhamos uma reunião. Nesta reunião, aí sim, ia passar desde o começo, desde o instante que se cria uma sala de transmissão até a finalização. Hoje nós temos 15 stream lovers. Temos pessoas assim que adoram estar nas lives, que querem estar nas lives. E a streamainha aqui, que não larga de jeito nenhum os filhinhos, né? Amantes aí da transmissão. Né? E isso foi bem legal. Então nós temos 12 de secretaria, coordenação e secretaria, né? E mais 3 educadores que também fazem parte dessa equipe técnica de transmissão ao vivo. No Educador Espírita 2020, não 2021, nós temos uma experiência bem legal, porque o primeiro semestre de 2020 foi o estudo do Livro dos Espíritos, e ele foi todinho metodologia ativa. O aluno precisava se preparar, por quê? Porque nós tínhamos aqui, olha, se vocês olharem aqui do lado, nós temos o roteiro dos grupos que deveriam se apresentar num tempo X, e cada um teria uma parte do capítulo ou uma pergunta a ser trabalhada durante a semana e trazida para a aula, para compartilhar com os alunos o aprendizado em relação ao livro.
Depois também tivemos, antes das salas temáticas do Meet, a gente queria que o pessoal estivesse reunidos em salas de aula, em grupos, e que a gente pudesse assistir. Então, o que foi feito? Foram criados 4 links e mais a sala principal. As pessoas se dirigiam para os links, faziam um trabalho em grupo e depois retornavam para a sala principal. Foi super legal, super emocionante esse dia, porque nós estávamos falando do papel do educador espírita dentro da pedagogia espírita. No Aprendiz do Evangelho é a primeira vez que estou nele, então estão sendo gradativamente trabalhadas essas formas de metodologia ativa. Também trabalho com método convencional. Uma das aulas eu utilizei completamente o método tradicional, com PowerPoint, e foi super legal. Houve um engajamento bastante legal entre as pessoas também. Mas neste aqui, foram propostas 6 perguntas. 6 perguntas aqui, olha. Essas 6 perguntas. E foram enviados 5 vídeos para eles assistirem. E a orientação que deveriam ler o texto, que precisariam ler o texto. Por quê? Porque estas perguntas seriam feitas na sala para que eles respondessem, né? Foi super legal. Não houve um engajamento muito grande, por quê? Porque as pessoas não sabiam a metodologia que eu estava utilizando. Então, durante a semana, depois, no dia da aula, eu falei para eles que colocaria no Class um vídeo explicando o que era metodologia ativa e que seria uma forma que eu iria trabalhar com eles. Gostaram? Porque tinha explicação simples ali do que era a nova metodologia, né, o como seria o meu trabalho, então, de agora em diante. E aí veio a primeira aula. Nessa primeira aula, gente, foi bem assim, tentei fazer um monte de coisa, né? Fiz PPT vídeo, mandei esse PPT vídeo com as reflexões, disse que ia fazer as perguntas, que essas perguntas seriam respondidas pelas pessoas que fossem sorteadas. Se essas pessoas que fossem sorteadas não quisessem participar, elas deveriam escolher uma pessoa. Então, era para tornar um ambiente mais descontraído, e que eu ia utilizar, então, o sorteio virtual. Além do sorteio virtual, que eu teria a roda de reflexões. O que é essa roda de reflexões? Dentro dentro dos textos, né, que foram estudados, tinha tudo isso de informação. Preconceito, julgamento, autoimagem, humildade, justiça, orgulho. Então, era sobre isso que eles teriam que refletir. E foi enviado para eles uma cópia dessa roda, exatamente como está aqui. Essa roda funciona assim: tenho nas laterais os links. Essa roda, se eu clicar aqui, ela começa a funcionar e eu paro. Quando eu paro, ela está aqui marcando orgulho. Eu venho aqui no link, clico, desculpe, mas eu não corrigi, que era para estar escrito orgulho em cima e não egoísmo, tá? Egoísmo eu tirei depois, mas era para estar escrito aí orgulho. Depois, nas outras telas, só para vocês terem ideia, nós temos todos os temas. Olha, preconceito, elevar, rebaixar, educação, nós temos todos os temas, estão todos aqui vinculados a esses links na lateral. E isso foi legal, porque aí o pessoal acho que começou a esperar. E legal que nessa aula, a Ana, que é a nossa colega de equipe, ela ficou no chat, né, nos ajudando, mostrando para as pessoas, as reflexões das pessoas, ela compartilhando orientações ali no chat. Então, isso foi muito legal. É lógico que nós, assim, nesse primeiro momento, ainda não atingimos a todas as pessoas, mas nós tivemos um nível de participação bem legal. E na antropologia espírita, para finalizar, foi assim, eu coordeno o curso, e
estava me incomodando um pouquinho o livro Pão Nosso, fazer a leitura, depois explica a leitura e depois abre para os alunos falarem algumas coisas e encerra a participação. Falei, gente, vou fazer o seguinte, vou criar um PPT vídeo. Nesse PPT vídeo eu vou dizer a reflexão da semana e o conteúdo da aula seguinte. E aí ficou desta forma. E foi legal nisso daqui, porque assim, os alunos aceitaram super de boa e começaram a esperar, né, um novo vídeo com o momento de reflexão para a aula seguinte. Então, se eu não coloco o vídeo, eu coloco um texto. Eu coloco uma parte do texto no WhatsApp, a lição, e já faço as perguntas. Olha, nossa reflexão vai ser sobre isso. Não fico lendo mais o Pão Nosso. A leitura do Pão Nosso tem que ser feita pelo aluno, antecipada, ele precisa refletir, ele precisa pensar a sua ação no mundo. E aí a gente está fazendo o que dessa forma? Dando protagonismo para ele. Eu acho que é isso, gente. Eu sou uma amante, né, da sabedoria. Eu acho gostoso a gente se colocar sempre em desafios. Posso, não posso, consigo, não consigo, mas eu vou atrás. Se eu bater a cabeça, eu vou, passo um algodãozinho, melhorou, pronto, estou bem de novo. Mas o importante é a gente começar. Se a gente não começar, se a gente não der o primeiro passo, a gente não sai do lugar. E se a gente não sai do lugar, a gente deixa de ser produtivo aqui no mundo. E educar não é só depositar conteúdo. Aliás, não é depositar conteúdo. É permitir que o aluno se descubra, é permitir que o educando, né, se descubra, é permitir que o educando aceite as nossas orientações na alma dele. Porque se não houver esse tipo de comunicação, não existirá a educação. Por isso, meus amigos, só tenho a agradecer esse momento grandioso aqui da federação e falar para vocês assim, gente, 17 minutos de vídeo é muita coisa, mas é importante que a gente tenha esse momento de reflexão. Grande abraço a todos.